prazer retornar a esta casa. Que Deus abençoe o homem de Deus, o pastor Antônio Moura, né, por o convite de estarmos aqui mais uma vez falando de Jesus. Amém? Abra vossas Bíblias do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Mateus capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. 5 delas era prudente, 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saia ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-lhe do vosso. E as loucas disseram às prudentes: do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprem. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que virá o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Senta glorificando o nome de Jesus, porque somente Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia, Jesus. Aqui onde nós lemos, nós vamos ver Jesus entregando uma grande profecia, e esta profecia foi falada por parábolas, para que as pessoas viessem entender mais acerca do futuro, porque muitos dos discípulos achavam que Jesus iria trazer uma revolução. Talvez muitos discípulos achavam que Jesus iria pegar o fio da espada, iria ali treinar os seus discípulos, iria tomar o trono do Império Romano, dos fariseus, iria estabelecer o seu reino nesta terra. Mas o reino de Jesus, como ele disse, não é desta terra. O reino dele é do céu. Então ele vai preparar os discípulos dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, mas não se preocupe, porque ao 3º dia eu vou ressuscitar e vou vir e vou levar a minha igreja. Então Jesus, ele está afirmando que ele vai voltar para buscar uma igreja. E aqui aonde nós lemos, irmãos, igreja abençoada, Jesus, ele está trazendo uma parábola para nós sobre a parábola das 10 virgens. Essas virgens representam a igreja. Aquelas virgens que são loucas, elas também representam a igreja. As prudentes também representam a igreja. Todas elas são virgens porque são puras. Só que no meio das virgens tem aquelas que não são obedientes, não estão se preparando
preparando, até são virgens, mas não se preparam para o encontrar com o noivo. Não adianta ser virgem, mas não ter vida com Deus, não estar preparada para encontrar com o noivo, porque a verdadeira igreja é aquela igreja que cada dia que nós estamos vivendo, estamos nos preparando, estamos nos santificando, estamos orando, estamos fugindo do pecado, estamos fazendo a vontade de Deus. A verdadeira igreja é como as virgens prudentes, elas guardam o seu azeite em suas lamparinas, em suas botijas, elas têm o cuidado, porque todos os dias é necessário que as virgens guardassem azeite. Isso está falando para a igreja, porque Jesus disse que no meio da igreja, em Mateus 13, ele disse: no meio da igreja haveria joio, haveria trigo. Ele disse para os discípulos: vai vir o inimigo e vai semear o joio no meio do trigo. Eu vou permitir, sabe por quê? Porque no dia da colheita eu vou recolher o trigo e vou lançar o joio no meu forno. O joio será lançado para o esquecimento. Sabe por quê? Porque o joio vive de qualquer maneira. O joio não busca a presença de Deus. O joio representa a igreja que está apostatada, a igreja que não tem compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Aí no verso 5, ele vai dizer: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O que Jesus está falando é que as virgens, elas vão adormecer. Sabe por quê? Porque elas estão esperando o noivo. Elas estão esperando a qualquer momento Jesus voltar. E as virgens representam a igreja. Ela é a igreja. A igreja que Jesus deu sangue. A igreja que Jesus, quando estava lá no Gólgota, ele disse: Pai, está consumado, está pago. A partir de hoje, todos os pecados da humanidade está pago pelo sangue do Filho de Jesus Cristo, do Deus Pai. Está pago. Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, ele pagou para salvar a minha vida. Porque João, quando ele chega ao céu, na sua visão, ele olha para o livro e disseram para ele: ninguém é digno de abrir o livro, porque todos pecaram, todos estão desconstituídos da glória de Deus. Mas Jesus, irmãos, ele veio para dar a vida eterna. Jesus, ele veio para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar a cada dia. É por isso que ele vai dizer: as virgens adormeceram. Por que as virgens adormeceram? Verso 5 de Mateus 24, por quê? Porque Jesus demorou a voltar. Porque o noivo demorou a vir para o casamento. As virgens adormeceram. As virgens esqueceram que Jesus iria voltar? Não. As loucas, a diferença da virgem louca, da prudente, que ela até adormeceu, ela até dormiu, mas ela guardou azeite. A virgem prudente, o noivo demorou, mas o azeite está guardado. O noivo está demorando. Cadê o noivo? Eu já estou pronta para o casamento, eu já estou pronta para a cerimônia, mas o noivo não vem. Mas eu vou guardar azeite, mas eu vou preparar, eu vou continuar santa, eu vou continuar uma igreja que ora, que busca. É o que Jesus disse: se a tua mão te faz pecar, arranca fora.
Se os teus olhos te faz pecar, arranca fora. É melhor entrar no céu faltando os seus membros do que entrar no inferno com todo o seu corpo. As virgens loucas representa a igreja apostatada, a igreja que não abre mais mão de nada, vive na igreja, mas vive no mundo. Uma igreja que está no templo, mas o seu coração está lá fora. Uma igreja que até canta, profetiza, prega. Uma igreja que está no movimento, mas o noivo está olhando: quando eu voltar, não tem azeite para subir. Não adianta, irmãos, nós estarmos na igreja, mas nós não temos azeite para subir. Tem que ter azeite para encontrar o noivo. E azeite você não se encontra do dia para a noite. Azeite você tem que guardar. Azeite você tem que preparar, encher a botija. Tem gente achando que simplesmente dele vir num culto, ele vai encher a sua botija. Não, talvez aqui você enche, mas quando chega lá fora você esvazia no pecado. Não adianta dizer que somos crentes. Aqui nós somos cheios do Espírito Santo, mas lá fora a gente fala palavrão, a gente compra, mas não paga, a gente adultera. Há quantos que estão em cima do altar em adultério? Há quantos que estão escondendo o seu pecado debaixo de uma saia, debaixo de um terno, no seu ministério? Mas o dia do Senhor vai ser revelado quem é virgem louca e quem é virgem prudente, porque as loucas serão lançadas para fora do reino, mas as prudentes entrarão com o Senhor e reinará com Ele para sempre. Para sempre, irmãos. Coloque isso no seu coração. Você vai reinar com Jesus. Não é apenas 3 horas de culto como nós ficamos aqui. E tem crente que acha ruim, vai terminar tarde. Eu vou embora e não vou voltar amanhã porque o culto terminou muito tarde ontem, 10 horas, né? Quando estava lá no mundo, ia para a festa 8 da manhã e quando era 6 horas o sol raiava, já falava, já acabou. Quer dizer, para Jesus você dá nada, mas para o diabo, quando estava lá no mundo, você fazia de tudo. Quando estava lá no mundo, bebia, prostituía. Agora está na igreja, não dá mais glória. Ia lá para o mundo, gastava o dinheiro todinho com prostituição, droga, bebida, ainda pregava emprestado. Quando chega na igreja hoje não quer dizimar, não quer ofertar, quer viver de qualquer maneira. Você pode viver de qualquer maneira, mas no reino de Deus você não entra se não tiver azeite. Tem que ter azeite, irmãos. Se não tiver azeite, não adianta a nossa vida aqui. Se não tiver azeite, não adianta o meu nome de pregador, de pastor. Se eu não tiver azeite, eu apenas sou um vaso. Como Deus falou para Jeremias, você é um vaso que é usado na mão do oleiro. Esse vaso, enquanto ele serve para ser usado, está sendo usado, mas no dia que não servir, e se não tiver na vontade de Deus, ele é quebrado e é jogado fora. Somos muitos de nós que achamos que somos melhor do que o irmão, porque tem um dom, porque tem um ministério, porque profetiza, porque canta. Há muitos batendo no peito, eu sou, ei, você não é nada. O eu sou é aquele que está na glória. O eu sou é aquele que deu a vida pela igreja, para salvar os pecadores e dar vida eterna. Para de bobeira. Sabe o que o homem é? Vai no cemitério, que você vai ver o que o homem é: pó, um monte de osso. Tem gente que está morrendo aí, é famoso, é bonito, tem dinheiro, arruma o corpo, coloca os dentes brancos,
passa uma maquiagem, se enche, se embeleza, gasta milhões no corpo, e quando morre, só fica osso. Sabe qual é o problema da nossa geração? A gente está mais preocupado com a nossa aparência do que em ter azeite na nossa botija. Não adianta você ter aparência de crente, não adianta você se preocupar em estar bonito na frente do homem. O povo de hoje está preocupado em ter aparência. Olha para os crentes antigamente, não tinha aparência. As irmãzinhas não tinha silicone, não fazia plástica, não gastava milhões aí com o seu corpo, mas gastava o seu tempo com o joelho no chão. Quando aquelas irmãzinhas abriam a boca para orar, demônios se manifestava, vidas eram restauradas. Sabe por quê? Elas não se preocupavam com a aparência, não se preocupavam em colocar uma calça apertadinha para mostrar o corpo, não se preocupava em colocar um vestido sensual para marcar o seu corpo, se preocupava em orar e em jejuar, se preocupava em ser cheio do Espírito Santo, mas tinha poder de Deus, mas tinha unção de Deus. Não tinha gente famoso, pastor Moura, não precisava trazer o pregador do momento para encher a igreja. O Espírito Santo era o suficiente para a igreja. Se não tiver estrela, o povo não vem. Ei, a estrela não é o homem feito de carne, a estrela é Jesus de Nazaré, que deu a vida pela igreja. Está na hora da gente parar com esse negócio de estrela, de gente correndo atrás de fama, de poder, de dinheiro. A estrela da igreja é Jesus Cristo. Nós somos servos do Altíssimo. Aí Jesus, eu gosto de Jesus porque ele vive e depois prega. Jesus não é como nós, muitos pregadores, que muitas vezes estamos pregando aqui e não vivemos. Jesus pega uma bacia e está os discípulos, ele se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos. Aquilo dali, irmãos, é mostrando que Jesus, ele era o menor entre os apóstolos. Pedro vai dizer: olha Jesus, a mim tu não lava os meus pés. Era Jesus ensinando: eu estou lavando para que vocês lavam. Eu estou pregando aqui, eu não estou dando um chicote em vocês primeiro, eu estou ensinando vocês a viver o Evangelho. Eu estou ensinando vocês a ser crente de verdade. Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro vai dizer: Senhor, os meus pés você não pode lavar. Aí Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte do meu reino. Sabe o que Deus está nos mostrando? Aquele que é menor na casa de Deus é o maior no reino. Está cheio de gente brigando hoje na igreja para ser o grande. Tem gente que paga para ser consagrado, tem gente que paga para ter cargo na igreja. Tem gente que, se o pastor não der um cargo para ele na igreja, ele sai da igreja falando mal da igreja. Não sou valorizado. Ei, quem te valorizou foi Jesus Cristo lá na cruz. Homem não valoriza ninguém. Jesus já fez o suficiente para você permanecer na casa dele, servindo a ele, porque aquele que é menor aqui será conhecido como grande no reino de Deus. Tem que parar com essa bobeira. Se o pastor Moura não me der a oportunidade aqui no janeiro profético, eu vou sair da igreja. Você não é crente. Você é virgem, mas é louca. Você pode até ter dom, porque as pessoas hoje acham que ter um dom ele está salvo. Tem muita gente aí dizendo: não, eu tenho um dom. Olha aqui, tanto de gente na minha igreja, está lotado. O povo vem atrás de mim, atrás de revelação. Ei, você é um vaso que é usado. Se você não consertar esse vaso, vai ser quebrado e jogado fora.
Se você não consertar esse vaso, Jesus vem e você fica. Começa a encher o seu vaso de azeite. Começa a encher o seu vaso até ele transbordar. E você dizer: Jesus está demorando a voltar, mas o azeite está cheio. Quando ele voltar, tem azeite para o encontro do noivo. Tem azeite aí. Tem azeite na sua vida. Talvez você queria uma pregação que entregasse chave para você. Só que Jesus, ele me deu uma chave diferente, pastor Moura. A chave que Jesus me deu é a de fenda para apertar crente. Crente que está no pecado, crente que está na prostituição, crente fofoqueiro, crente mentiroso, crente invejoso, crente que não vive a palavra. A única chave que Deus tem para você é a chave de fenda, para te apertar, para que você venha consertar os seus caminhos e subir para o céu. Todos os meses nós lemos que nós estamos sendo disciplinados para que nós não sejamos condenados com o mundo. Sabe qual é o problema de muitos crentes hoje? Não aceita a correção. Há muitos crentes que quando vai ser confrontado, corrigido, ele sai da igreja. Ele não respeita mais o pastor, porque se acha melhor do que os outros. Não, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Cuidado. Cuidado, porque a soberba de um rei fez ele virar animal. Porque ele achou que por causa dele, Israel, a nação mais poderosa, foi humilhada. Não, foi Deus que quis humilhar Israel. Porque Israel é a igreja, quem humilha a igreja é Deus. Homem não humilha a igreja, governo não humilha a igreja, político não humilha a igreja, Supremo Tribunal Federal não humilha a igreja, leis não humilha a igreja. Sabe quem é que põe prumo na igreja? É Jesus Cristo. Se levantou Nabucodonosor, é para colocar prumo na igreja, para os crentes tomar vergonha na cara e se consertar. Porque a igreja ainda é de Deus. Quando o diabo vem e fala: ó, tá bagunçado, ele mostra a mão, tá furada. Aí ele mostra a outra, tem sangue. A igreja é minha, ninguém toca na igreja. A igreja é lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. A igreja é dele, irmãos, ninguém toca na igreja. Tem gente que está achando que vai tocar na igreja. Tem gente achando aí, vai fechar as igrejas. Não, não vai fechar. Se continuar tocando, o que vai fechar é a tampa do caixão. Porque a igreja é de Jesus. Ninguém toca. Se tem problema, ele manda o anjo. Se tem problema na igreja, ele manda o anjo. A igreja de Laodiceia, ele manda um anjo para dizer: eu tenho contra ti, porque você não é quente nem frio, é morno. Estou a ponto de vomitá-los da minha boca. A igreja é dele. Quem manda na igreja é ele. Quem corrige a igreja é ele. E nesta última hora, sabe o que Jesus me disse? Está na hora da igreja se colocar de pé e começar a consertar as suas veredas. É hora de nós colocarmos azeite. É hora de nós nos estarmos preparados, porque Jesus está aí. Muitos não estão pregando que Jesus vai voltar, mas não se preocupe, se não tem pregador para pregar a volta de Jesus, porque quer pregar chave. Mas Jesus está usando os terremotos. O primeiro dia do ano de 2024, Jesus já pregou para a terra. O terremoto veio, sacudiu o Japão, sacudiu aquela nação do Japão. E Jesus está falando: olha, eu estou voltando no ano de 2024, neste janeiro profético. O que Deus está profetizando sobre a nação
nação brasileira, sobre o povo de Deus, é que Ele vai voltar. Coloca a sua casa em ordem, coloca azeite, prepara as suas veredas, porque Jesus vai voltar a qualquer momento para buscar uma igreja santa. Apocalipse 22, ele disse: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito a entrar na cidade pelas portas. A igreja vai entrar pelas portas. E sabe qual é a porta que a igreja vai entrar? Não é larga, é estreita. A porta estreita, que significa uma igreja que anda nos padrões de Cristo. A igreja de Cristo, ela não anda de qualquer maneira. A igreja de Cristo, ela tem a medida do céu. Qual é a medida do céu? Na sua vida não pode haver mentira. Na sua vida não pode haver engano. Na sua vida não pode haver adultério, prostituição. Na sua vida não pode o seu coração estar corrompido, porque o salmista Davi disse: guarda o meu coração para que eu não venha a pecar contra ti. Guarde o seu coração. Como é que está o nosso coração? Porque talvez eu estou vestido uma vestidura de crente. As minhas vestes é de crente. A minha roupa é de crente, o meu terno é de crente, a minha calça é de crente, o meu sapato é de crente. Tudo é de crente, mas o coração não é de Deus. Não adianta nós vestirmos a vestidura, andarmos ali segundo os padrões, mas o padrão da Bíblia nós estamos deixando para lá. Não estamos amando os nossos irmãos, não estamos perdoando os nossos irmãos. Nós estamos vivendo a geração de crente da igreja de Pérgamo. Qual é a geração de crente da igreja de Pérgamo? Olha o que Deus disse à igreja de Pérgamo: eu tenho contra ti, porque tem muitos entre vós que está vivendo a doutrina de Balaão. Tem muitos que estão na igreja, mas o coração está podre. Qual era a doutrina de Balaão? Balaão era um profeta que se apostatou da fé. Era um homem que tinha uma vida falsa. O que Balaão fazia? Balaão foi procurado pelo rei Balaque, e Balaque disse: olha, Moisés e Israel está vindo aí, e eles vão tomar nossas terras, vai tomar o nosso reino. Eu vou te dar ouro e prata, e você vai estender as mãos e vai orar, amaldiçoar Israel. Como é que pode crente amaldiçoar crente, irmãos? Como é que pode crente subir monte, orar para o outro morrer? Que negócio é esse? Crente que joelha na madrugada e fala: Senhor, mata aquela fofoqueira. Eu quero ver se a fofoqueira fosse a tua mãe. Senhor, aquele irmão tocou em mim, eu quero ver ele morto. E Jesus disse que nós devemos perdoar o nosso irmão. Jesus disse que se nós nos colocarmos diante do altar, ajoelharmos e formos orar, e no nosso coração estiver alguma contenda com o nosso irmão, sai fora do altar, vai lá e pede perdão, porque sua oração não sobe. Tem muitos crentes como Balaão, crente que ora ao contrário para o outro, crente desejando ao contrário, para que a vida do outro seja destruída, irmãos. Tem muito lugar que você sobe no monte e você vai ouvir as orações de muito, é crente desejando a queda, crente que sai da igreja, muitas vezes o pastor não passa mel no bigode dele, aí ele sai falando: essa igreja vai fechar. Não, o que vai fechar é a tua boca, o que vai fechar é a tua língua de fofoqueiro. Porque nós temos que viver uma vida. Jesus está falando que nós viemos guardar o nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Ele. Como está o nosso coração? Como está a nossa vida? Como nós estamos
Já estou no verso 8 de Mateus 24. Jesus disse: e as loucas disseram às prudentes, dai-nos, no verso no 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abra-nos a porta. Irmãos, isso vai ser doído para muito crente. A brincadeira de muitos crentes vai sair caro. Sabe por quê? Porque no dia do Senhor, muitos crentes vão ficar de fora do céu. Muitos crentes que brincam hoje com a presença de Deus, muitos crentes que estão como Paulo disse a Timóteo: olha, nos últimos dias vai haver uma geração que não vai suportar a sã doutrina. Quando for pregado o verdadeiro evangelho de Jesus, eles terão comichões nos seus ouvidos, coceira, para que quando o evangelho verdadeiro é pregado, eles não aceitam. Eles vão recorrer a fábulas, eles vão recolher a mentira, a engano. Esse povo, Jesus vai voltar e vão ficar. E você sabe de uma coisa? Jesus vai voltar, irmãos, e a pior coisa para um crente, a pior coisa para uma pessoa que vive na igreja, faz a obra de Deus, é Jesus voltar e ele ficar. A pior coisa para um crente que jejuma, que ora, que é batizado no Espírito Santo, que prega, é Jesus voltar e ele ficar. Ah, irmãos, como vai ser dolorido. Quantos pregadores que brincaram de ser crente, brincaram com a graça de Deus, estarão naquele dia: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Só que o noivo vai estar com a verdadeira noiva, aquela que guardou azeite, aquela que precisou, se precisou muitas das vezes arrancar o olho, o pé, a mão, precisou renunciar, ela renunciava, mas tinha azeite guardado na sua botija para subir com o noivo. A verdadeira igreja vai estar com Jesus na glória. Coloca-se de pé. Eu quero fazer uma oração, e a cantora já vai estar a cantora já vai estar louvando ao Senhor. Andressa Rodrigues, coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Assim que eu terminar de orar, a cantora já vai estar louvando ao Senhor. Senhor, neste momento na igreja de Jesus Cristo, esta noite, aqui na cidade de Suzano, aqui no janeiro profético, nós profetizamos na nossa vida, que este ano de 2024, será um ano de transformação, será um ano de mudança, será um ano que a igreja vai glorificar o nome de Jesus Cristo, será um ano que a igreja vai ganhar almas, será um ano que a igreja vai fazer missão, será o ano que a igreja vai deixar a meninice, o engano, será o ano que aquele que está de pé vai permanecer, aquele que está limpo vai continuar se limpando, e aquele que está sujo vai largar a vida profana. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa os teus servos esta noite, que veio esta noite adorar, abençoa esta obra, esta igreja, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.